Olá, aluno do Estudar para a OAB, seja bem-vindo a mais uma aula de Direitos Humanos. Hoje vamos abordar os sistemas de proteção de direitos humanos. É um tema que é cobrado aí de forma recorrente nas provas do exame de ordem. Vamos iniciar falando sobre o processo de internacionalização dos direitos humanos. É preciso analisar, de início, o contexto histórico dos fatos que culminaram numa proteção, no âmbito geral, pelos Estados, dos direitos humanos. Temos aqui o direito humanitário, que é aquele que vai abordar a questão dos conflitos armados, a proteção daqueles civis, das pessoas que optaram por não participar ou que já saíram dos conflitos durante a ocorrência de guerras, durante a ocorrência de conflitos armados. Isso tudo vai surgir antes do atual sistema que nós temos de proteção dos direitos humanos, tá certo? Então temos aí a Primeira Grande Guerra Mundial, tá certo? Que foi um exemplo da necessidade de preocupação e de atuação de proteção dos direitos humanos. Na época surge então o direito humanitário e logo após com o Tratado de Versalhes, lá em 1918, surge a Organização Internacional de Trabalho, porque as nações elas perceberam que era necessário, para alcançar a paz e a harmonia permanentes do planeta, a busca, o norte da justiça social. Então era necessário existir a justiça social para que fosse providenciado a paz universal e permanente, tá bom? Temos também a Sociedade das Nações, que surgiu após o conflito da Primeira Guerra e buscava prevenir, buscava evitar a ocorrência de um novo conflito. Para a Liga das Nações, eram sujeitos de direito internacional apenas os Estados. Com a internacionalização, vem aí a questão da flexibilidade, da flexibilização da soberania dos Estados. Então, constatou-se que era necessário atenuar e não necessariamente afastar de forma absoluta a soberania dos Estados para que organismos internacionais pudessem buscar o respeito integral aos direitos humanos. Então, o que é que acontece? Surge a Liga das Nações para evitar um conflito armado e ela falha, porque no início da década de 1940 nós temos aí a Segunda Guerra Mundial. Então, outro conflito em que tivemos muitas barbáries, muitos crimes de guerra praticados, certo? A tentativa de extermínio de judeus, enfim, diversas coisas violentíssimas que aconteceram, crimes brutais. E a humanidade finalmente entende que é necessário tomar atitudes mais ativas, adotar uma conduta mais ativa. Então vem após a Segunda Guerra Mundial o processo de internacionalização dos direitos humanos. Então o direito humanitário, a OIT e a Liga das Nações vão figurar como precedentes desse processo de internacionalização, porque logo após a Segunda Guerra surge a Organização das Nações Unidas, que hoje conhecemos, tá bom? Com a busca de restabelecer a harmonia e a paz internacionais. Tratando do sistema global, como hoje o conhecemos, nós temos, primeiro, a Carta das Nações Unidas, que é justamente o instrumento que enseja na criação da ONU. Ela é criada em São Francisco em 26 de junho de 45 e em 21 de julho do mesmo ano o Brasil assina e passa a adotar a Carta da ONU. Por que a Carta da ONU, por que a Organização das Nações Unidas ela vai ter um impacto maior na proteção desses direitos humanos? Porque ela tem como membros as potências mundiais, as potências econômicas mundiais. Então, acaba que funciona como um instrumento de maior força na proteção dos direitos humanos. Atualmente, a ONU conta com 193 membros, ou seja, quase todos os estados são membros da ONU. Ela possui 6 órgãos fundamentais que já foram questionamento específico no exame de ordem na primeira fase. Os órgãos fundamentais da ONU são a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Tutela e o Conselho Econômico e Social. É bom que tenhamos uma noção básica sobre cada um desses órgãos. Então vamos iniciar aqui pela Assembleia Geral.
certo? Todo membro da Organização das Nações Unidas, ele é membro da Assembleia Geral. Então ela é constituída por todos os membros da ONU, diferente dos demais órgãos que nós vamos explicar. Cada membro vai ter direito a um voto, ok? Então a Assembleia Geral ela vai discutir qualquer questão que se encontre dentro das finalidades da Carta da ONU. Mas em relação à eleição de membros, admissão, suspensão e expulsão, vai ser especificamente a Assembleia Geral. E por que eu falo especificamente? Porque questões como manutenção da paz e da segurança internacionais vai ser mais uma questão de atuação subsidiária. Porque tem um órgão específico para tratar dessas matérias. A Assembleia Geral ela também vai atuar para impor as condições em que o Estado que não seja membro da ONU passe a integrar um órgão específico dela. Nós vamos falar disso mais tarde, que é a Corte Internacional de Justiça. Então, sempre que você vir uma questão sobre eleição de membros dos órgãos da ONU, tá certo? Eleição dos membros dos conselhos, provavelmente vai ser competência da Assembleia Geral, que vai tomar essas decisões no âmbito mais genérico, no âmbito mais geral, né, como disse o próprio nome, a respeito da Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança. Como eu mencionei aqui, a questão de manutenção da paz e da segurança internacionais é competência específica do Conselho de Segurança, ou seja, a Assembleia Geral ela vai decidir a respeito dessas matérias quando o assunto não estiver sendo tratado pelo Conselho de Segurança. Ele tem uma composição diferente. Ele é composto por 15 membros, sendo que 5 são permanentes e 10 rotativos. Lembra que eu falei aquela questão da eleição? Então, a eleição desses 10 membros rotativos vai ser de competência da Assembleia Geral. Por sua vez, os 5 membros permanentes, certo, terão seus mandatos aí definitivos. Cada membro do Conselho de Segurança tem direito a um voto, mas as suas decisões serão proferidas por meio de 9 votos afirmativos. Então, para que o Conselho de Segurança se posicione acerca de determinado assunto e profira uma decisão, é necessário que 9 desses 15 membros profiram um voto afirmativo. Outra competência interessante do Conselho de Segurança é de indicar, de aconselhar a Assembleia Geral em algumas decisões, inclusive a respeito daquilo que eu mencionei sobre a entrada de um Estado que não é membro da ONU, certo? Na Corte Internacional de Justiça. Então isso vai acontecer mediante condições estabelecidas pela Assembleia Geral, ouvido o Conselho de Segurança. Ele tem como missão manutenção da paz e da segurança internacionais, por isso que vai decidir questões acerca desse respeito, enquanto que a Assembleia Geral decide quaisquer questões dentro das finalidades da Carta da ONU, mas vai haver aí um limite quando se tratar de um tema abordado pelo Conselho de Segurança. Próximo órgão, o Conselho Econômico e Social, vai ser composto por 54 membros, tá bom? Então, se são eleitos, Assembleia Geral, para um mandato de 3 anos com uma recondução. Pode ser que isso aqui seja abordado em alguma questão, não necessariamente o número de membros, mas se for perguntado, o Conselho Econômico e Social tem seus membros eleitos pela Assembleia Geral, mandato de 3 anos com uma possível recondução. Vai analisar assuntos de caráter econômico, social, cultural, sanitários e conexos. Eu diria, que são assuntos referentes aos direitos de segunda dimensão, os direitos que protegem aí a educação, a habitação, a segurança, certos direitos econômicos, sociais e políticos. Conselho de Tutela vai ser composto lá pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Lembra que os 5 membros têm aqui o mandato definitivo, enquanto os 10 rotativos vão ser eleitos pela Assembleia Geral. Tem uma questão importantíssima sobre o Conselho de Tutela, certo? Tem 5 membros permanentes e tem como função administrar e fiscalizar os territórios sob tutela da ONU. Acontece que não existe mais território sob tutela da ONU. E desde 1994, o Conselho de Tutela se encontra sem atividades práticas.
Ou seja, ele existe, ele está previsto aí na Carta da ONU, mas atualmente ele não está realizando nenhuma atividade prática porque não tem mais território para tutelar nos moldes do que foi definido pela Carta da ONU. Corte Internacional de Justiça. Esse órgão costuma cair bastante na OAB, é bastante cobrado, não só a Corte Internacional no âmbito global, como a Corte Interamericana no âmbito regional, que nós vamos ver depois na aula específica. A Corte Internacional, ela vai ter, certo, em seu estatuto, todos os membros da ONU, mas aí chega aquela questão específica que eu tinha mencionado, em relação a um Estado que não é parte da ONU, que não é membro da ONU, dele poder compor, dele poder ser membro do estatuto da Corte Internacional de Justiça. E a Carta da ONU ela prevê expressamente que isso é possível, mas vai ter que observar em cada caso, tá certo? Então é uma questão bem específica. Em cada caso, a Assembleia Geral, certo? Quem vai estabelecer as condições em cada caso é a Assembleia Geral para a autorização de um Estado que não é membro da ONU no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. A Assembleia Geral ela vai estabelecer essas decisões e vai decidir sobre esse tema, certo? Depois que for ouvido o Conselho de Segurança, como eu tinha mencionado. Ele vai atuar aí também em conjunto com a Assembleia Geral. As decisões da Corte Internacional são obrigatórias. Para quem? Para as partes litigantes e dimensionando aí, certo? Dimensionada a respeito do caso em questão. Então, há uma certa limitação da eficácia dessa decisão às partes que estiverem litigando, tá? E ao assunto tratado na questão. Ela também atua de forma consultiva. A Assembleia Geral e o próprio Conselho de Segurança em questões jurídicas podem realizar consultas perante a Corte Internacional de Justiça, tá? E o que vai acontecer quando essas decisões da Corte não forem obedecidas pela parte vencida? Aquela parte a qual foi favorável à decisão, ela vai poder apresentar um recurso perante o Conselho de Segurança, tá certo? Um recurso perante o Conselho de Segurança, que vai analisar o caso concreto e vai decidir sobre a adoção de alguma sanção, de alguma outra medida para tentar fazer com que o Estado, a parte vencida, ela obedeça ao teor da decisão da Corte Internacional de Justiça. Por fim, como último órgão fundamental da ONU, temos o Secretariado, que vai atuar mais na parte administrativa. Então é um órgão administrativo e o secretário, que é um dos seus componentes, é o principal funcionário administrativo da ONU. Então associem logo a ideia de que o secretariado exerce uma função administrativa. Ele vai ser composto pelo secretário-geral e por um pessoal que vai ser exigido pela organização, mas que vai ser indicado também pelo próprio secretário-geral. Para se ter uma ideia da atuação administrativa do secretariado, é bom dar uma lida aqui no teor do artigo 102, em seus parágrafos 1 e 2, tá certo? Que dispõe sobre disposições diversas do secretariado e traz uma ideia da importância do seu trabalho administrativo. Ele diz o seguinte no seu parágrafo 1: todo tratado e todo acordo internacional concluídos por qualquer membro das Nações Unidas depois da entrada em vigor da presente carta deverão, dentro do mais breve prazo possível, ser registrados e publicados pelo secretariado. Ou seja, o secretariado vai registrar e publicar, tá certo, esse acordo, esse tratado internacional que vai ser concluído por algum dos membros. Só que esse registro, essa publicação, eles vão ser requisitos para que o Estado membro ele possa invocar perante algum órgão das Nações Unidas o teor do tratado ou do acordo internacional. Então vejam bem, parágrafo 2. Nenhuma parte em qualquer tratado ou acordo internacional que não tenha sido registrado de conformidade com as disposições do parágrafo 1 deste artigo, ou seja, registrado e publicado pelo secretariado, poderá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão das Nações Unidas. Então vamos fazer uma retrospectiva aqui nos órgãos fundamentais da ONU. Nós vamos ter a Assembleia Geral, tá certo? Composta por todos os membros da ONU, cada membro com um voto.
discutindo questões dentro das finalidades da Carta da ONU, o Conselho de Segurança, que é importantíssimo aqui, lembrando que a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança podem fazer consultas à Corte Internacional de Justiça, que aí surge aí sua função também consultiva. Conselho Econômico e Social, composto por 54 membros que serão eleitos para um mandato de 3 anos, podendo haver uma recondução, certo? Vão analisar assuntos de caráter econômico, social, sanitário, educacional e aqueles temas também conexos. O Conselho de Tutela, como eu especifiquei, atualmente se encontra sem atividades práticas porque não existe mais território sob a tutela da ONU. A Corte Internacional de Justiça, principal órgão jurisdicional da ONU, que vai atuar no julgamento de estados. Ok? E o secretariado aí com sua função administrativa. Vamos então para o próximo instrumento do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a DUDH, também bastante requisitada no exame de ordem, na sua primeira fase. A Declaração Universal ela vai surgir após os conflitos da Segunda Grande Guerra Mundial, na busca de reconstruir o mundo, reconstrução mundial pós-guerra. Tá? Ele foi assinado lá em Paris, em 10 de dezembro de 48, e na mesma data foi assinado pelo Brasil. Inicialmente, de regra, vai figurar como uma recomendação da Assembleia Geral para todos os membros da ONU, de obedecer, de observar o que está exposto na Declaração Universal. Acontece que, na prática, a coisa é um pouco diferente, porque várias constituições ocidentais que foram surgindo depois acabaram implementando as ideias da Declaração Universal. Além disso, a Corte Internacional, em sua jurisprudência, também utiliza muito no embasamento de suas decisões as ideias incorporadas da Declaração Universal. Então acaba surgindo, ainda que involuntariamente ou como uma consequência da prática, tá bom? A força vinculante da Declaração Universal. Força vinculante que eu digo é que passa a ser uma norma de observância obrigatória. Ela foge aqui dessa esfera de recomendação e passa a fundamentar constituições ocidentais e a jurisprudência da própria Corte Internacional. Ela é universal e é o primeiro instrumento, certo, com esse aspecto na proteção dos direitos humanos. Por que universal? Ela não se destina exclusivamente a proteger apenas as pessoas dos Estados membros da ONU. Ela vai proteger, ela vai se destinar a toda a nação humana, de forma integral. Então não vai se restringir àqueles Estados membros da ONU. Eu elenquei aqui algumas coisas proibidas e protegidas pela Declaração Universal para que se tenha uma noção, um breve resumo aí do que é tratado nesse instrumento, que é importantíssimo e de leitura obrigatória para você que se prepara para o exame de ordem. Ela traz aqui a proteção de liberdades políticas e individuais, tá certo? Tratando aqui de primeira e segunda dimensões dos direitos humanos. Protege a vida, o direito de asilo, de nacionalidade, direitos trabalhistas, seguridade social e o regime democrático. Acerca dos direitos trabalhistas, se você for analisar nas questões anteriores que a OAB já elaborou, tem um questionamento sobre quais os direitos elencados lá no rol, nas alternativas da questão, era previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. E é o direito, tá, do trabalhador de se sindicalizar, de participar de algum sindicato representativo de sua classe. Então está previsto lá, salvo engano, no artigo 21 da Declaração Universal, o direito, tá bom, de formar e de participar do sindicato. Proibições previstas na Declaração Universal: escravidão, tráfico de escravos e tortura, embora exista uma convenção suplementar específica sobre a escravidão e o tráfico de pessoas. Eu trouxe, por fim, algumas questões específicas sobre o processo de internacionalização de direitos humanos. São quesitos que foram cobrados em exames anteriores da OAB e que vão ajudá-lo a entender essa questão da internacionalização desse processo histórico. Tá? Vamos ler aqui o enunciado. Sobre o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta.
vocês vão verificar que as alternativas elas tratam de instrumentos que eu não abordei ainda, agora no início da aula, mas que veremos logo depois. Só que a alternativa A ela é bem específica e condiz com o que foi explicado no início dessa aula. Fala aqui, o direito humanitário, a Organização Internacional do Trabalho e a Liga das Nações são considerados os principais precedentes do processo de internacionalização dos direitos humanos, uma vez que rompem com o conceito de soberania, já que admitem intervenções nos países em prol da proteção dos direitos humanos. Como eu tinha mencionado, a soberania ela vai ser atenuada com a internacionalização, tá bom? E teve como precedentes o direito humanitário, que é o direito das guerras, a OIT, que surge lá no Tratado de Versalhes, e a Liga das Nações, que é aí, né, o antecessor da Organização das Nações Unidas, que tentou evitar novos conflitos armados, mas que falhou porque depois veio aí a Segunda Guerra a assolar o mundo. Essa é a letra A, a alternativa correta. Outra questão, a respeito da internacionalização dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Sempre que você for ler o enunciado de uma questão, destaca aqui se ela pede a alternativa correta ou incorreta, porque isso ajuda bastante a evitar uma confusão na hora de procurar entender o gabarito. Letra A. Já antes do fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a internacionalização dos direitos humanos, com a limitação dos poderes do Estado, a fim de garantir o respeito integral aos direitos fundamentais da pessoa humana. Busca-se, após a internacionalização, reduzir os poderes ou atenuar a soberania para garantir o respeito integral dos direitos humanos pelos Estados. Acontece que eu especifiquei lá atrás que a internacionalização é um processo surgido após a Segunda Guerra, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que surge aí a Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os pactos internacionais de 66, que nós veremos a seguir. Então já excluímos aqui essa alternativa. Letra B. A limitação do poder, quando previsto na Constituição, garante por si só o respeito aos direitos humanos. É o seguinte, eu já expliquei em outra aula que quando o Estado ele se compromete a proteger os direitos humanos, quando ele é signatário de um tratado ou de um acordo internacional, não basta assinar ou ter o seu poder limitado. Certo? Primeiro que é necessário existir sanções decorrentes da atuação de organismos internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, mas também é necessário que o Estado ele adote uma conduta ativa na proteção, que ele passe a adequar seu sistema legislativo, que ele passe a adequar o poder público que o integra para proteger esses direitos. Então, a limitação ela não vai ser por si só, tá bom? Um caminho, um instrumento suficiente para garantir o respeito aos direitos humanos. Alternativa C. A criação de normas de proteção internacional no âmbito dos direitos humanos possibilita a responsabilização do Estado quando as normas nacionais forem omissas. Os tratados e convenções e essas normas internacionais criadas, tá certo? Prevêem justamente a possibilidade de aplicar uma sanção de responsabilizar os estados quando as suas normas nacionais forem insuficientes. Então é o seguinte, é necessário que exista uma limitação de poder e também a existência, a criação de normas internas que busquem proteger os direitos humanos. Então há todo um conjunto, uma sistemática necessária para garantir o respeito integral a esses direitos humanos. Letra D. A internacionalização dos direitos humanos impõe que o Estado, e não o indivíduo, seja sujeito de direitos internacional. Olha, eu expliquei bem rapidinho que essa ideia de que o Estado que é sujeito de direito e não o indivíduo, ela vem lá da Liga das Nações. Tá? Com o processo de internacionalização e com o surgimento da ONU, os indivíduos passam a ser sujeitos de direito. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A criação de normas de proteção de tratados e convenções no âmbito dos direitos humanos possibilita a responsabilização do Estado quando as normas nacionais forem omissas. Por exemplo, nós temos aqui nosso sistema regional de proteção, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e ela prevê o acesso à Corte Interamericana ou à Comissão Interamericana, tá? Quando uma pessoa, um Estado ou uma organização perceber que
no âmbito interno do seu país, do seu estado, as normas ou o estado ou o poder público estão sendo omissos. Então ela tem a garantia de acessar, de pleitear perante normas de proteção internacional e seus organismos, tá, a proteção dos direitos humanos. Então, essa aula a respeito da Carta da ONU e da Declaração Universal, ela se encerra aqui, e na próxima nós vamos tratar dos demais instrumentos do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Então, até logo!